as trombetas diante de vós, como fazeis os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberem as suas recompensas. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, poderei me curar. Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou-lhe e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E ao mesmo tempo, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide, vos mostrar aos sacerdotes, oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isto lhes sirva de testemunho. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 4. Ou seja, o que a gente pode ver sobre isso? Pelo menos inicialmente, que Allan Kardec cita mais uma vez a necessidade de fazer-se abstração da vida presente, identificando-se com o futuro, de ver e aprender com as coisas espirituais. Ou seja, que a gente precisa, inicialmente, fazer a questão da caridade. Ou seja, vamos fazer aquilo que se é necessário, mas sem o alarde. Fazer sem que sem que a gente precise dizer que a gente fez, sem que as pessoas, sem a gente cobrar, sem que aquilo que a gente mostre, ou seja, a gente fez a caridade para alguém, não precisa que aquela pessoa que fez a caridade diga: olha, fulano fez a caridade para mim, e nem que nós que façamos a caridade precise dizer: eu fiz a caridade. Então, inicialmente, nessas duas passagens, é dito isso. Então, vamos entender melhor o que essa passagem diz. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá e ainda mais o mérito é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Por quê? Para ver as coisas que mais alto é o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura é preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona a testemunho dos homens. Como eu falei agora. Então, a gente não precisa que haja o testemunho das pessoas à nossa volta para que a gente tenha que provar que a gente fez algum benefício, alguma caridade para alguém. Não há necessidade disso. A gente fez porque a gente quis, a gente fez porque o nosso coração, a nossa consciência pediu. Então a gente não precisa estar provando para ninguém que a gente fez algo para alguém. Esperar essa aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou seja, a vida espiritual. Ou mesmo que não crê na vida futura. No que diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Para quem vê a vida no nascimento, a morte, pode-se fazer o bem às escondidas, até como exemplo da caridade e de bondade, para ser imitado, deve-se mostrar o bem a que se faz. Ou seja, a gente está falando das pessoas que são materialistas, acredita na vida presente, não acredita que existe
vida após a morte. Então, ela só acredita no que está acontecendo agora. Então, ela precisa provar para as outras pessoas que ela fez alguma coisa. Para quem é espiritualista, em geral, ele acredita e aceita que existe a continuidade na vida para a alma, independente da morte do corpo. Ela percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso dos homens, porque ela espera o aplauso, a recompensa de Deus nessa ou noutra vida. Agora, para a gente que é espírita, que aceita o processo evolutivo do espírito através das reencarnações, a fim de se aperfeiçoar até atingir a perfeição, através das contínuas reencarnações, os ensinos de Jesus se constituem numa meta a ser perseguida, sem qualquer sentimento de vaidade, de orgulho e de ambição. Já demonstra uma grande superioridade moral. Por isso, a fala da mão, da gente fazer a caridade, sem mostrar a quem e sem pedir nada em troca. Não importando o rótulo e nem os títulos que se possua. Quantos há de não prestar um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar os benefícios sobre os telhados, que, na caridade, darão uma grande soma, na sombra de que não daria uma moeda. Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição no seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que há dentro cuidado de mostrar um pedaço. Atento se alguém a vir esconder. Ou seja, é aquela pessoa que simula a caridade. Ou seja, eu quero dizer que eu fiz a caridade, que eu estou escondendo a questão da caridade. Ou seja, eu fiz a caridade, não quero dizer que eu fiz a caridade, mas eu quero ao mesmo tempo dizer que eu fiz a caridade. Então, eu estou dizendo, olha, eu não estou dizendo que eu fiz a caridade, mas quem sabe alguém viu que eu fiz a caridade. Então, eu espero que alguém diga que eu fiz a caridade. Então, de alguma forma, eu espero o reconhecimento de alguém que eu fiz a caridade. Então, eu também vou estar esperando o reconhecimento aqui na Terra. Então, eu vou estar recebendo a recompensa terrena. Então, eu já vou estar recebendo aqui. Então, eu não preciso receber no futuro. Ou seja, não vou estar esperando na parte espiritual a minha recompensa. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que se lhe impõe, de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, se lhe faz sentir sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se lhe impõe a ele? Para este, não há nem a recompensa terrestre, pois será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca em provento da sua vaidade, em lugar de subir aos céus, recairão sobre o coração do aflito e o secarão. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Ou seja, o que a gente pode aprender sobre isso? Ele diz o seguinte, que a pessoa que pede esse tipo de recompensa, ele fala sobre a questão da pessoa exigir essa recompensa de quem ele está fazendo a caridade. Ou seja, você é obrigado
a me recompensar de alguma forma. Então, se eu estou fazendo a caridade para você, você vai ter que me recompensar. Eu exijo isso de você. Então, eu cobro isso de você de alguma forma. Então, eu te humilho de alguma forma. Então, eu jogo isso na sua cara, que eu te fiz uma caridade, eu te fiz algum favor. Então, eu estou cobrando isso, eu estou jogando isso na tua cara o tempo inteiro. Então, você não fez uma caridade, você não fez nada para essa pessoa. Então, eu estou te cobrando o tempo inteiro. Então, isso faz com que as pessoas sejam humilhadas, elas te afastam, elas, de alguma forma, ela, ela elas te... Como é que eu posso colocar isso para vocês? Além dessa questão da humilhação que você coloca para a pessoa que, de alguma forma, recebeu essa caridade, que ela recebeu esse favor ou essa benevolência de você de alguma forma, ela simplesmente não recebe essa recompensa, porque de alguma forma você está sendo orgulhosa, você está sendo prepotente com quem você está exigindo esse retorno. Você humilha essa pessoa, entendeu? Você quer que essa pessoa... É como se você tivesse dado algum tipo de esmola para ela, em vez de você ter feito algum tipo de... essa caridade para ela. Então, você deu como se tivesse sido essa esmola. Então, você faz uma maldade para ela. Você, com esse teu orgulho, você pisa nessa pessoa. Você esfrega na cara dela o tempo inteiro. Olha, eu te fiz isso, então qual é a tua recompensa em relação ao que eu te fiz? Como que você vai me recompensar? Então, o que que acontece? Você não vai ter essa recompensa, porque ela é como se, para você, ela tivesse que te exaltar. Ela tivesse que gritar para todo mundo: olha, o fulano fez isso para mim. O tempo todo ela tivesse que exaltar o teu nome, ela tivesse que colocar o teu nome, você num pedestal. Isso não vai acontecer, entendeu? Ela simplesmente vai se afastar de você. Você vai ser simplesmente exilado, colocado de lado. E isso vai fazer com que você se sinta mal. Se você tiver algum tipo de consideração para com essa pessoa ou para alguma outra pessoa que você tenha feito algum tipo de favor, algum tipo de caridade. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola, ora converter em um serviço em esmola para maneira que se é prestado. É humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Como eu acabei de falar, essa situação é como se você pegasse o amor próprio da pessoa e pisasse nele. Você está humilhando o tempo inteiro a pessoa. Então, você humilha o tempo inteiro a pessoa. Então, isso daí, você converte no maltrato a pessoa que recebeu essa caridade. E a outra forma é quando você salvaguarda a dignidade dela, quando você não expõe o que você fez a ela. Então, você salvaguarda a dignidade da pessoa que recebeu a caridade. A dignidade dela, ela fica salvaguardada. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar as palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor.
ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo o beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Então, você sempre se coloca no lugar da pessoa que está recebendo a caridade. Então, você faz... quando você se coloca no lugar da pessoa, você vê o que você está fazendo para ela. Então, você fala assim, será que eu estou fazendo bem para ela? Será que as minhas palavras estão sendo bem aceitas para ela? Por quê? Quando você vê a questão da caridade moral e da caridade material, você lembra das seguintes palavras que Jesus disse: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem aquilo que quereríamos que nos fizesse a nós. Por quê? É aquilo que a gente faz. A gente se coloca no lugar da pessoa. Então, quando a gente se põe no lugar da pessoa, independente da religião que a gente segue, toda a moral, ela se encontra encerrada nesses preceitos. Porque se fosse seguida nesse mundo, seria tudo perfeito. Nada mais de ódio, de divergência, seria direito mais nada, porque não haveria pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico seria pobre e seria alimentado. Por quê? Eu daria aquilo que eu tenho para as outras pessoas, porque eu me colocaria no lugar delas. Eu não xingaria, eu não humilharia as pessoas. Por quê? Porque eu estaria vendo o que estaria acontecendo com todo à minha volta. Eu não, eu não veria mais nada dos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Por quê? Exatamente como eu falei, porque eu veria tudo ao meu redor e me colocaria no lugar das pessoas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houveis feito, para que encontreis, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecido que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei e vos encontrar com aqueles a quem pudesseis beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como vós mesmos, porque, como sabeis, agora esse infeliz que repeleis talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em reconhecendo no mundo dos espíritos? Como eu falei, quando a gente faz a caridade e a gente acaba humilhando aquela pessoa, quando a gente pisa nela, quando a gente exige o seu reconhecimento, quando a gente cobra daquela pessoa o reconhecimento, o favor que a gente fez, quem será aquela pessoa que a gente fez isso? Será que não foi uma pessoa que nos foi próxima numa encarnação passada e a gente está pisando nela? E como será que a gente vai ficar quando a gente desencarnar? Como será que a gente vai se portar perante ela, né? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a cada um que pode praticar, a cada o que nada custa materialmente, e entretanto, é a cada mais difícil, é a caridade mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é a que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo,
e ainda estar em gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boa boca habituada a encarnecer, não ver um sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre as pessoas que frequentemente e erradamente se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, nunca real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outro é uma caridade moral. Ou seja, a caridade moral é uma das mais difíceis que a gente pratica. E muitas vezes a gente não pratica, ou pratica muito pouco. Por quê? A caridade moral, a gente pode praticar de diversas formas. Por exemplo, é a caridade por pensamentos. A gente pode praticar por orações. A gente pratica muitas vezes por orações, e uma das vezes eu acho que é a que a gente mais pratica. Orar pelos necessitados, pelos que já partiram, pelos que estão em sofrimento. É uma das formas mais poderosas de caridade, que são as preces que a gente faz, né? Seja de forma individual, seja de forma coletiva, eu acho que é uma das formas que a gente mais pratica. As por palavras, que é por conselhos e encaminhamentos, é uma das que a gente também pratica de diversas vezes, né? Quando as pessoas chegam até nós pedindo conselhos, quando a gente encaminha, lá no Centro Espírita, em diversas vezes a gente encaminha para até para os atendimentos que a gente faz, em outros locais também que a gente faz, mostrando os caminhos de fé, de esperança, que a gente orienta as pessoas, palavras de encorajamento também, que a gente fala para as outras pessoas, de incentivo, seja para pessoas com depressão, para idosos, para jovens, para renovar esperanças. Agora, caridades por ações é um pouco mais complicado, porque são, por exemplo, de vida. Esses são um pouco mais complicados de nós fazermos, porque são demonstrações através de ações e felicidades de paz alcançadas pelo caminho que nós percorremos, né? Que são para servir de exemplos que nós temos que ter. E muitas vezes esses tipos de caminho que nós temos, muitas vezes, às vezes, são feitos por, como Chico Xavier, Divaldo Franco, que a gente às vezes a gente se espelha por essas pessoas, mas muitas vezes o nosso trabalho maior são através dos nossos familiares, são por pessoas próximas, e aí é que está o nosso trabalho maior de caridade, porque quando o Evangelho diz que a gente deve saber ficar surdo quando há uma palavra de zombaria, quando a gente deve calar a nossa boca, quando a gente deve saber frequentemente saber ficar com uma postura que a gente não pode enfrentar uma pessoa que tem uma postura de raiva na nossa frente, saber ficar em silêncio. Isso é um tipo de caridade também, através das ações. É muito difícil a gente ficar dessa forma também. Quando a gente também tem a caridade através da consciência, essa é uma outra situação também, porque quando a gente tem a consciência através de situações, quando a gente tem através da nossa consciência falando através de Deus, quando a gente tem o nosso livre-arbítrio, é uma situação também que vem a questão da caridade, porque Deus trabalha a caridade moral conosco através do nosso livre-arbítrio, através da nossa consciência.
quando ela ativa quando a gente lembra de alguma coisa, de uma situação que nós fizemos com alguém e ativa o nosso remorso, quando ativa a nossa consciência que a gente pode fazer tal coisa com alguém, que a gente pode levar uma palavra amiga para alguém, que a gente pode fazer determinada ação com uma outra pessoa. Essa consciência, às vezes, são os bons espíritos falando conosco, os nossos mentores espirituais falando conosco através da nossa vibração espiritual. Também é uma forma de caridade, é a caridade moral falando conosco, entendeu? E a nossa consciência também como nosso guia, como eu acabei de falar, a orientação interna, que é os bons conselhos que a gente tem através de toda essa situação que está conosco o tempo todo, que é a nossa vigília, que é o nosso caminhar. E através do estandarte do amor, que é o que Cristo sempre fala: amai a todos, amai os próximos, amai ao próximo como a nós mesmos. E, como diz o Evangelho, a caridade material, que é o que a gente faz, as nossas atitudes, quando a gente vai na sopa, por exemplo, lá no centro, quando a gente distribui roupa, quando a gente faz qualquer atividade material, quando a gente dá um cobertor, quando a gente dá um sapato, quando a gente dá aquilo que a gente tem, quando uma pessoa bate na nossa porta e pede um prato de comida, que ele está com fome, isso também é a caridade material. E aí a gente fala, são todos os meios de caridade que a gente tem, entre a caridade material e a caridade moral. Mas o mais difícil que a gente... Caridade material é muito fácil de nós fazermos, mas o mais difícil, o traçar do nosso caminhar, é a caridade moral, como fala no Evangelho aqui, que eu vou continuar falando para a gente. Quando ele diz aqui, a caridade, essa caridade moral, ela não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que eu tenho dito, e preciso lembrar sem cessar que, no pobre e rejeitado, sempre repilais um espírito que não foi caro, e se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Como eu falei agora, quando a gente vai no centro, por exemplo, no dia da sopa, que é aquela pessoa que vem na porta da nossa casa pedir um prato de comida, pedir um agasalho, pedir um cobertor, são essas pessoas que, no momento, elas estão numa situação menos favorável que a gente. Recordai-vos do que Jesus disse, que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa foi numa encarnação passada em relação a gente. Porque naquele momento ele está naquela situação em relação a gente. Mas quem será que ele vai ser numa próxima? Né? Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, como eu acabei de falar. Os tipos de caridade que nós podemos fazer: em pensamentos, orando pelos pobres abandonados; em palavras, como eu acabei de falar para vocês, os diversos tipos de caridades morais que a gente pode fazer. Eu não vou ficar repetindo para a gente o tempo todo. Vários dentre vós dizeis também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos
de areia que cobrem esta montanha? Pois bem, Deus vos dê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho dos ventos que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Ou seja, às vezes a gente quer fazer a caridade, mas aí você deixa para lá. Você fala assim, não vou fazer caridade agora, vou fazer depois. Não estou com tempo agora, vou fazer mais tarde. Vou ter um compromisso agora, vou fazer depois. Aí a tua consciência fala assim, poxa, eu podia ter feito naquele momento. Agora eu não tenho mais tempo. Passou a oportunidade. Aí a tua consciência chama. Aí você fica com remorso. Você fala, aquela pessoa que parou na porta da minha casa, pediu comida, eu tinha na porta na minha geladeira, eu não dei porque eu não quis. E aí eu fico com remorso. Falar, poxa, eu podia ter dado, eu não dei porque eu não quis. Aí você fica, né, com a consciência pesada. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira, e eu vos dou esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros, praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e deles receberei a felicidade e a consolação. Ou seja, gente, ele oferece uma compreensão ampliada da caridade. Ele nos ensina que a caridade não se limita à ajuda material, mas abrange pensamentos, palavras, ações que emanam do coração. Que possamos, à luz desses ensinamentos, expandir nossas práticas de caridade, buscando sempre servir e amar uns aos outros com sinceridade e dedicação, procurando não humilhar as pessoas, procurando não exaltar as pessoas, procurando não ostentar, procurando não querer mostrar o que fazemos às outras pessoas. Que quando nós fizermos a caridade, que quando a gente fizer, a gente procurar fazer com coração, com amor, e fizer realmente sem buscar nada em troca. Que a gente faça realmente com vontade, porque é ali que a gente vai aprender que a gente deve amar ao próximo, em busca de redenção, em busca de comunhão dos nossos pensamentos, em busca de realmente do nosso caminhar em busca da nossa perfeição, em busca de redenção das nossas falhas, das nossas reencarnações anteriores e em busca realmente da nossa melhora espiritual para nossas próximas reencarnações e em busca da nossa melhora espiritual. É isso que eu tinha para o nosso estudo de hoje. Ok, minha amiga, vou parar a gravação então aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum